Pessoal, então vamos à nossa aula de hoje. A gente vai novamente, então, falar sobre a legislação do Corpo de Bombeiros. Só que hoje, além da gente explorar a parte das saídas de emergência, a gente também vai ver outros itens que são também importantes para esse tipo de projeto, tá? Então, vocês vão fazer um projetinho, né, base, com os itens básicos, né, do Corpo de Bombeiros. Então, a gente viu isso lá na aula passada, né, onde a gente viu lá que qualquer edificação que vá passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros, ela vai ter saída de emergência, ela vai ter os extintores, vai ter placas de sinalização e iluminação de emergência, né? Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês de uma edificação, onde vocês vão buscar todas as informações na legislação. Eu vou mostrar aqui para vocês também, para vocês determinarem lá quantas saídas precisa, quantos extintores, quantas placas, quantas luminárias de emergência, tá? Então, a gente vai fazer o projetinho de uma igreja, tá? Fiz uma igreja bem simplesinha, para vocês realmente colocarem ali em prática, né? Essa questão das distâncias e tudo mais. Então, essa igreja ela tem 60 por 30, tá? Aí tem as medidas aqui, né, das partes, né, que são divididas. Então, tem toda a parte aqui da nave, tem aqui a área do altar, tem a área da sacristia e a secretaria. Então, ela não tem as portas ainda, né, de entrada, porque vocês vão calcular as saídas e vão colocar daí as portas, tá? Então, a igreja, ela é uma edificação térrea, né? A gente vai considerar que ela é de risco moderado. Então, essas informações aqui, gente, elas são bem importantes para vocês buscarem as informações lá na legislação. E ela não possui chuveiros automáticos e nem detecção automática de fumaça, tá? E aí vocês vão, nessa plantinha da igreja, determinar 4 itens, tá? Então, vocês vão desenhar uma plantinha para cada item. Não necessariamente no projeto do bombeiro é dessa forma. A gente coloca, né, as diversas informações na mesma planta. Mas para ficar mais organizado aqui para minha correção, né, para não ficar tão difícil de corrigir, eu vou pedir que vocês façam uma plantinha para cada item. Aí vocês vão fazer lá a planta 1. Na planta 1, vocês vão colocar as saídas de emergência. Então, vocês vão dimensionar as saídas, né? Vão fazer a continha que a gente aprendeu na aula passada. Né? Acho que muitos de vocês já até sabiam, né? Foi mais uma revisão. Então, vocês vão dimensionar as saídas de emergência, vão locar essas saídas de emergência, quantas forem necessárias, e daí vão dividir as saídas, né? E colocar a distância entre as saídas de emergência, tá? E aí vocês vão apresentar a resolução da dimensão das saídas lá nessa folha, tá? Então, aquelas continhas que a gente fez na aula passada, de população, aí o número de unidades de passagem, tá? Vocês vão fazer a continha e aí vão determinar essas saídas lá na planta da igreja. Na segunda planta, vocês vão colocar aonde estarão os extintores de incêndio e as distâncias entre eles. Essa parte eu vou dar uma explicadinha ainda, tá? Só para vocês saberem o que vocês precisam fazer. Na planta 3, vocês também vão locar as placas de sinalização, colocar qual placa que é, que tipo de placa, as distâncias entre essas placas. E na quarta planta, vocês vão locar e colocar a distância em cotas, né, da iluminação de emergência. Então, cada uma dessas plantinhas, vocês vão usar uma NPT, né, para fazer a resolução. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aonde estão as informações, tá? Então, anotem aí, prestem atenção. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer
é ir lá no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e olhar a classificação dessa edificação quanto ao uso. Então, eu vou abrir aqui junto com vocês, tá? Eu deixei o link, esse link aqui para vocês lá na atividade e também no slide, que eu vou postar já para vocês, tá? Para vocês terem esse acesso aqui. Então, aqui, ó, vocês têm lá o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Vocês vão entrar aqui. Aí lá no final vai ter a tabelinha de usos, tá? E eu indico, né? Muito mais fácil, é só dar um Ctrl F aí e assim que carregar, a gente vai digitar igreja, que é o uso, né? E vai já para a tabelinha, tá vendo? Então é essa tabela aqui, ó. Tabela 1, classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. Então aqui, igreja, ó, tá aqui. Ela vai ser grupo F, né? Divisão F2, tá? Local religioso e velório. Então, igrejas, capelas, sinagogas, entram todas aqui. Então, guarda essa informação aí, tá? Qual é o grupo e a divisão da igreja, porque vocês vão precisar dessa informação para analisar as outras, as outras legislações, tá? Aí vamos começar pela NPT 011, que a gente já viu na aula passada, né? E aí a gente vai dar uma revisadinha agora. Então, pela NPT 011, vocês precisam calcular, primeira coisa, calcular a dimensão da saída de emergência. Então, como que vocês vão calcular a dimensão da saída de emergência? Só um pouquinho que a minha internet está meio devagar. Eu vou até abrir os próximos. Eu já ir carregando. Bom, enquanto vai abrindo aqui, se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, me perguntem, tá? Então, por enquanto, só identificamos aqui o grupo e a divisão da igreja. Então, grupo F, divisão F2. Aí, aqui na NPT 011, vocês vão, então, calcular a dimensão da saída de emergência. Então, vocês vão utilizar a tabela 1 também aqui da NPT 011 para calcular. Então, a gente vai vir aqui, ó, grupo F, divisão F2, tá lá, uma pessoa por 1 metro quadrado de área. E aí vocês têm 3 letrinhas ali, tá vendo? O E, o G e o N. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ali tem o E, o G e o N. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, o que que é. O E está escrito que, por área, entende-se a área do pavimento que abriga a população em foco, quando discriminado o tipo de área. Por exemplo, uma área de alojamento, então, é a área útil interna da dependência em questão, tá? Então, por exemplo, vamos supor lá tem a igreja e essa igreja tem alguma outra construção, né? Que um alojamento, por exemplo, que tem outro tipo de continha para a população. Não é o nosso caso, tá? Ali a gente só tá com o desenho da igreja mesmo. Depois a gente tinha lá o G, né? Que é a questão das cozinhas. Também não temos cozinhas. Era o G, né? Deixa eu olhar aqui de novo. F2. Não temos cozinhas, no caso. E o último é o N. Para o cálculo da população, será admitido o layout de assentos fixos apresentado na planta. Mas como vocês não têm layout, a gente vai pela área, beleza? Então, vocês vão utilizar essas informações aqui para calcular. Então, grupo F, divisão F2, uma pessoa para cada metro quadrado de área.
E aí, no caso, são acessos e descargas, tá? Porque são as portas que já dão para o lado de fora da edificação. Então, essas portas têm lá uma capacidade de unidade de passagem de 100 pessoas por minuto. Então, vocês vão usar a formulazinha que eu ensinei na aula passada lá, N igual a P dividido por U, e vão fazer a continha de quantas unidades de passagem, lembrando que cada unidade de passagem corresponde a 0,55 metros. E aí vocês vão ver qual tem que ser o tamanho da nossa saída de emergência. Aí a gente tem que lembrar de alguns fatores, vou até abrir a aula da semana passada aqui, de alguns fatores que estão lá na aula da semana passada, em relação às saídas de emergência, que estão aqui, ó. Ó, primeira coisa, né? A saída de emergência, ela nunca pode ter, né, ser menor do que 1,20 m. Então, se por acaso a continha der menor do que 1,20 m, ela vai ter que ter 1,20 m. Outra questão aqui as portas vão abrir no sentido de fuga, porque a gente vai ter mais do que 50 pessoas. Aqui uma questão que entra lá na parte de iluminação de emergência, né? Que a rota de saída tem que ter iluminação, né? De emergência, que a gente já vai ver. E aí entra a questão da distância máxima a ser percorrida até a porta de acesso, né? Nessas edificações. Então, a gente tem que olhar na próxima tabelinha aqui, ó. Tabela 2, distâncias máximas a serem percorridas. Então, o grupo F, ó, ele está aqui, nessa segunda linha aqui. A nossa edificação, ela é térrea, então ela já é o piso de descarga. Aí, aqui que vocês vão olhar, ó, ela não tem chuveiro automático e ela não tem detecção automática de fumaça. Então, a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até uma saída de emergência é de 40 metros. Então, vocês vão ter que analisar lá, né, para a pessoa não percorrer uma distância maior do que 40 metros dentro da igreja. Ah, desculpa, se for saída única, né? Aqui, mais de uma saída, se a gente for ter mais de uma saída, são 50 metros que a gente pode percorrer. Beleza? Tem mais alguma coisinha que eu te mostrar aqui? No caso, se der mais do que 200 pessoas a população, obrigatoriamente a gente já vai ter que ter 2 saídas, tá? Com uma distância mínima entre elas de 10 metros e, se possível, em paredes distintas. Então, vocês vão dar uma olhadinha em todas essas regrinhas que estão na aula da semana passada e vão utilizar a NPT 011 para solucionar a primeira planta. Então, vocês precisam me mostrar a conta que vocês fizeram, o tamanho de cada saída de emergência que vocês forem colocar, de acordo com esses parâmetros que a gente tem aqui, as distâncias entre as saídas de emergência, tá? Então, tá tudo discriminadinho aqui no slide. Então, essa seria a nossa planta 1, beleza? Aí na planta 2. Na planta 2 é a parte dos extintores de incêndio, NPT 021. Então, eu abri ela aqui. Então, a gente vai ter lá, a NPT 021 está aqui. A gente tem 2 questões importantes aqui. Deixa eu só pesquisar. Ó, no item aqui, ó, 5.2.1.4, está escrito lá. Deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos. Então, gente, é por aqui que vocês vão começar a questão do extintor. Ele tem que estar a 5 metros da entrada principal da edificação de vocês, tá? Vocês determinando lá esse primeiro extintor, aí vocês vão
para essa tabelinha aqui. Opa, passei, eu acho. Para essa tabelinha aqui, que vai definir as distâncias entre os extintores. Então, no caso da nossa igreja, ela é de risco moderado, eu coloquei lá no enunciado para vocês. Então, a distância entre os extintores é de 20 metros. Tá? Então, daí vocês vão marcar lá na plantinha a distância entre o extintor e outro. Então, tem que locar eles e colocar a distância entre eles. Beleza? Então, tranquilinho, né? Do extintor. São essas duas regrinhas que vocês têm. A gente não vai definir qual extintor que é, tá? Apenas locar o extintor na planta. Depois a gente tem aqui a planta 3, que é a parte das placas de sinalização, que está lá na NPT 020. Então, vocês vão vir aqui na NPT 020. A gente vai trabalhar com a sinalização básica, ó, tá aqui no item 5.3.1. Então, é o mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar. E aí, vocês vão dar uma lidinha aqui, né, nessa parte desse item. Então, nos subitens dele. São só, né, esses 4 aqui. E aí, lá no final, a gente tem, no final dessa norma, a gente tem as plaquinhas. Então, vamos lá. Então, no caso de vocês, vocês vão ter as plaquinhas de sinalização, de orientação e salvamento, tá? Então, vocês vão ter as plaquinhas aqui de indicação de sentido, então, para as pessoas saberem para onde ir. Como é uma edificação térrea, vocês vão ter as plaquinhas para a direita e para a esquerda apenas, tá? Aí, a gente vai ter também a sinalização de saída. Então, em cima das portas, né, a gente tem a plaquinha de saída, e vocês vão ver aqui qual delas que vocês vão usar. E também vamos ter a sinalização nos extintores de incêndio, tá? Então, vocês vão ter que locar essas plaquinhas aí, beleza? A distância entre as plaquinhas, vocês têm aqui naquela parte lá da sinalização básica. Vou voltar lá. Cadê aqui? Opa. Aqui, ó. No item 6.1.3 tem aqui, ó, sinalização de orientação e salvamento. A sinalização da saída de emergência deve assinalar todas as mudanças de direção, de saídas, escadas a serem instaladas segundo sua função a saber. Então, a sinalização de porta de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima da porta, 0,1 metros da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 metros do piso. Outra questão, a sinalização de orientação das rotas de saída devem estar, né, a uma distância de, no máximo, 15 metros, tá? E pode ter plaquinhas adicionais também, se for necessário, para visualizar, né, de uma certa distância, quando tem muitas curvas, que não é o caso, tá? Então, vocês vão trabalhar com as plaquinhas lá de 15 em 15 metros, indicando a sinalização de orientação e salvamento. Depois aqui fala de escada, aqui da mensagem da saída, também de escada. Então, é isso, tá? Depois aqui dos extintores, vocês dão uma lidinha, tá? Os extintores, né? Onde houver extintor, vai ter uma plaquinha de extintor. E, basicamente, é isso, tá? Então, as informações estão todas aqui na NPT 020, beleza? Então, nos itens aqui
6.1.3, vocês vão encontrar a parte da sinalização, né, de orientação e salvamento, que são, né, que é a implantação aqui da sinalização básica. Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui nesse item 6.1, tá, que tem toda essa parte da sinalização básica. Depois, a gente tem a planta 3, a planta 4, desculpa, que é a parte de iluminação de emergência, que vai estar lá na NPT 018. Então, aqui na NPT 018, ela é bem curtinha. A gente vai ter aqui a questão das distâncias. Cadê? Está aqui no item 5.5.2. A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 metros. E entre o ponto de iluminação e a parede não pode ultrapassar 7,5 metros. Então, o que seria isso, nessa questão dos 7,5 metros? Vamos supor que eu tivesse iluminação de emergência em uma única parede, de um único lado. E aí eu não tivesse do outro lado, nas outras paredes. Eu só posso ter de um lado só se a distância entre as paredes for menor do que 7,5, tá? Se for maior, daí tem que ter a iluminação dos dois lados, mesmo que a gente tenha menos do que 15 metros. Beleza? Então, aqui, basicamente, é esse item que vocês têm que olhar, tá? Se quiserem, né, daí dar mais uma lida, mais uma olhada, para, né, ver o que mais que indica aqui, mas a questão das distâncias é isso, tá? E a iluminação, daí vocês vão fazer lá um bloquinho e vão indicar na planta como que vai ser, beleza? Então, aqui tem as 4 plantas que vocês vão fazer. Então, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico traz a classificação das edificações quanto ao uso, vocês vão olhar lá. Depois vão para a NPT 011 para ver a parte da saída de emergência, vão fazer todos esses itens. NPT 021 para extintores de incêndio, tem lá as distâncias entre os extintores. NPT 020, sinalização de emergência, tem lá as distâncias entre as placas. Os tipos de placas necessárias estão no anexo B. A sinalização básica, que é o que vocês vão fazer, está no item 6.1. E, por último, a iluminação de emergência, na NPT 018, que basicamente vocês só precisam saber as distâncias entre as iluminações. Mas lembrem-se, né, que vocês têm que olhar se precisa pôr a iluminação de emergência em cima da saída, tá? Então, essa questão é importante. Então, em cada uma dessas plantinhas, vocês vão utilizar uma legenda para indicar os itens, né? Vão cotar tudo certinho. Todas as legislações que vocês precisam usar estão aqui nesse link do Corpo de Bombeiros, que é ali onde eu mostrei para vocês. O trabalho pode ser feito em duplas. Se for feito em duplas, eu peço que apenas um do grupo envie a atividade, tá? E o prazo de entrega é na semana que vem, dia 1º de setembro, às 19 horas. Então, essas plantas devem ser feitas na escala 1:250, em folha A4, e aqui eu não coloquei, mas coloquei lá na atividade, que deve ser gerado um PDF, tá? Vocês não vão conseguir enviar lá pela atividade se não estiver em PDF. Beleza? Então, eu coloquei lá como restrição que o arquivo tem que ser em PDF. E aí, gente, dúvidas? Aproveitem para fazer as perguntas. Professora, eu só não sei onde está esse link da atividade, porque eu entro lá na agenda, mas nunca aparece para mim o link das atividades. Aparece só, tipo... Ela vai aparecer na semana que vem, no dia da data de entrega. Vê se aparece lá. Aqui é dia... Ah, tá. Dia 1º.
Ou, ó, deixa eu abrir aqui de novo minha tela. Tá, mas essas informações aí, tipo, se a gente esquecer de alguma coisa, esse slide vai estar no estúdio? Eu vou colocar o slide no estúdio e vou colocar essa gravação da aula lá no YouTube também. Ó, gente, Entendi. quando vocês entram na disciplina, é para aparecer aqui, ó, atividade nova que eu postei hoje. Não aparece isso para vocês? Não, eu nunca vejo isso aí. Então, mas se você entrar lá no mural, não aparece isso aqui? Peraí. Quando eu entro no mural... Ah, tá. Peraí, no mural de avisos? Quando você entra, você vai entrar, vai estar assim, não vai? Vai ter suas turmas lá. Daí, no caso, você vai entrar lá em Eu legislação e entro no... ética. O que eu faço? Como que eu consigo chegar até a sua aula? Eu entro e clico... Eu entro pelo estúdio e clico lá em aula remota. Aí cai na sua agenda, aí cai na minha agenda com a aula, entendeu? Tá, mas vocês não estão daí você não vai estar logado aqui no negócio Uhum. do Cesumar. Daí você vai vir aqui e vai em Classroom. Não, sim, mas isso que você está vendo, eu não consigo ver. Tá, apertou aqui em Classroom? Não, professora, igual eu tô falando para você, não aparece desse jeito para mim. Tá, você tá lá na agenda, certo? Aham, Aí você sim. não consegue abrir esse negocinho aqui, ó, do lado da sua foto? Ai, desculpa. Deixa eu abrir aqui a agenda. Andréia, Ah, eu consegui acessar assim, eu fui no estúdio, daí sabe ali onde está escrito início, disciplinas, não sei o que, não sei o que? aham. Daí eu vou em Google Educação, aí vai abrir aplicativos G Suite. Uhum. Aí eu cliquei em Gmail, Ah, eu consegui agora, consegui. daí você vê os quadradinhos ali, bolinha em forma de quadrado, e desce e tá escrito Classroom. Aham, apareceu agora, obrigada, gente. De nada. Conseguiu? Sim. Mais alguém tá com dificuldades? A Pamela tá falando ali. A sua matéria não aparece para mim. Consigo acessar o link da atividade. Ah, tá. Sim, Pro, a única matéria que não está aparecendo para mim é a de legislação. Não sei porquê, mas o link o João me envia, eu consigo acessar pelo meu e-mail da Cesumar, mas a sua matéria não aparece para mim. Mas você entrou lá na matéria. Não aparece nem a turma? Nem a turma, na verdade, não aparece a sua matéria só nas salas. Aí eu Você consigo fala na acessar. agenda, não aparece na agenda ou não aparece como turma mesmo? Nada, não aparece, tipo, parece que eu não estou matriculada na sua matéria. Ah, entendi. Era bom você entrar em contato lá, tá, Pamela? Então, já entrei umas 5 vezes. O problema é que ninguém me responde mesmo. Mas eu tô conseguindo acessar os links com o e-mail da Cesumar. Chega para você normal. Se não tiver Normal. problema. Tranquilo, não tem problema. Tá? Então tá. Obrigada. Então, gente, daí vocês vão responder por lá, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa, se acontecer alguma coisa que não conseguir mandar de jeito nenhum por lá, vocês podem me mandar por e-mail, mas só se realmente não der certo, tá? Senão vocês respondam por lá. Então, vocês vão mandar os arquivos para mim lá. Então, em PDF, vão fazer as 4 plantinhas, locando certinho os 4 pontos que eu pedi, e vão me enviar o arquivo por lá, tá? Mayara, eu não estou conseguindo baixar o PDF. O PDF não, o DWG. O PDF eu consegui da igreja. Ele não está me dando a opção de baixar. Só não sei se é só comigo, se tem mais alguém que estúdio, então, também. Ah, tá. Eu ponho os arquivos de novo lá no estúdio, junto com o slide. Tá bom, obrigada.
Eu já vou colocar agora. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida? Deixa eu interromper aqui.